Espera no Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Louva. Um pastor, muito tempo lá atrás, sempre fala aqui isso aqui, eu gosto de repetir muito isso porque acompanhou toda a minha vida. O que você não pode esperar não é de Deus. É verdade. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7 não, versículo 14. Vocês vão abrir a Bíblia, fica ela de lado aberta. Nós vamos escorrer. Vou mostrar aqui, fazer uma introdução. E depois dessa introdução histórica, introdução, imagens, eu gosto muito de imagens. E a gente vai cair em cima dos versículos. Bem, eu não vou passar muito, porque nosso tempo é menor hoje. Nosso tempo, nós temos uma reunião no final. Eu quero que vocês, por favor, não saiam, que estiverem aqui fiquem, para a gente ficar só mais um tempinho, para vocês serem testemunhas dessa reunião. Ok? Gente, importantíssimo para a igreja hoje, que vocês vão servir de coro. Ok? Isso. Esse coro de vocês é muito importante para dar lisura aí que é a igreja. Né? Porque nós vamos assinar depois uma ata disso aqui. Bem, a igreja de Laodiceia, passamos, não vou fazer uma recapitulação geral, mas eu devo fazer isso no próximo aula, bater alguns pontos primordiais para não esquecer, e vamos entrar na igreja arrebatada, pós-arrebatamento. Na próxima aula eu vou falar das vários tipos de doutrinas. Hoje existe a pré-tribulacionista, a tribulacionista e a pós-tribulação. Né? E tribulação que a gente fala é o início daquelas 7 semanas que são divididas em 3,5, pequena tribulação, e 3,5, grande tribulação. Essa 7ª semana a gente vai ter que identificar primeiro o que é essa 7ª semana de anos, ok? Ou seja, uma semana de anos, a última, porque Cristo, ele veio, ele tem uma previsão histórica, profética, que Jesus, a cruz, ela veio na 69ª. Eu vou falar isso depois, vou mostrar a imagem, e aí esta semana faltava para fechar 70. E quem sabe que 70 é o que para Israel? 70 é o tempo em que há uma grande comemoração em Israel, em que é o jubileu. Alguém ouviu falar do jubileu? O jubileu, lá na festa real, para eles, se perdoa todas as dívidas. Tudo que você perdeu volta ao dono. Volta ao Dono. Certo? Aleluia. 70 anos. Fechou isso, Israel. Então, jubileu, perdoa tudo. Você lembra daquela época que Davi, quando subiu o reino, falou assim: viu-se que algum filho descendente que era de Jonatas, que tinha feito aliança com Jonatas, e aí descobriu que tinha Mefibosete, no 1 Samuel. E aí Mefibosete achado, a Ziba cuidava dele, que era manto dos pés. E aí quando ele chega, ele fala assim: olha, a partir de hoje tu comerás da minha mesa, tudo que era do teu pai volta a ser seu. Tem o sinal da aliança. Mas está cedo para a gente ver isso aqui, vamos ver lá na frente. Vamos discutir sobre algumas coisas lá na frente, muito boas, importantes, que agora que o negócio vai ficar legal. Ok? Agora, na próxima aula, vai ficar interessantíssima a aula do Apocalipse, porque nós fizemos uma abordagem muito sucinta, rápida, de todas as características das igrejas durante esse período de 2000 anos que temos depois de Cristo. E agora, dá para a gente entender a nossa posição. E aí a gente está chegando efetivamente no Apocalipse. Porque antes de que viesse o vislumbrado Apocalipse para nós, Jesus deu uma resumida do que as gerações encontrariam da sua igreja. Para que pudesse o quê? Eu falei isso aqui. Pudesse se identificar na sua era.
pudesse se identificar no seu momento histórico, profético, durante. Existem teologias hoje, existem livros aí fora que você vai falar totalmente diferente do que eu estou falando para você. Cuidado com isso, eu estou falando para você daquilo que eu acredito e estudei. Existem outras doutrinas por aí que acham que essas trombetas, tudo já está acontecendo. E aí o que nós vamos entrar agora, para mim, vai acontecer ainda. Por isso que eu quero posicionar vocês nessas doutrinas que existem, para vocês saberem exatamente quais os tipos que existem, para não, quando alguém passar na igreja alguma coisa, você, isso aí, e eu vou mostrar para vocês no que vocês vão defender. Eu vou mostrar na palavra. E aí vocês cuidado, que tem gente que não sabe Apocalipse e está falando besteira por aí. Ok? Bem, vamos lá, primeira slide. Vamos fazer uma abordagem aqui, sem olhar aqui para a Bíblia, depois eu vou deixar a Bíblia aberta. Okay? Olha só, nós passamos por todas as igrejas e chegamos em Laodiceia. Laodiceia está ali a última, ela prefigura na era de quê? De 1844 até os dias que a igreja será arrebatada. Todo esse período agora, finalzinho, olha lá. Antônio, Widna, você está ali, Widna, finalzinho, certo? Não precisa falar finalzinho como eu falei, não, meu nordestino. Finalzinho, né? Qual o senhor é não? Não, fala finalzinho. Como é que você está? Fala. Deixa eu ver. Então, 1844 até o final, essa é a nossa igreja Laodiceia. Passamos aí antes para a igreja Filadélfia, que foi uma igreja amorosa, fiel a Deus. É uma igreja que só teve elogio, né? E teve só o quê? Elogios de Jesus. Como uma igreja também de Esmirna, lá no início, a igreja sofredora, perseguida, não teve nenhum tipo de coisinha que Jesus falou errado. Mas a proporção em que Filadélfia não teve nenhum, só teve elogios, a igreja de Laodiceia é a que mais vai ter características ruins. Engraçado, no final da jornada do Evangelho para os gentios, que somos nós, de Israel, nós estamos lá, podemos dizer, fazer uma abordagem sucinta aqui e tudo, e é a pior igreja de todas as igrejas. Nós vamos ter igrejas que têm a sinagoga de Satanás, mas essa igreja no final, Laodiceia, é uma igreja que vai ter uma característica preocupante. Vou falar, vai ter uma mistura de tudo. Por aí você pode tirar o que nosso tempo é hoje. E nós vamos abordar coisas aqui interessantíssimas. Cuidado com essa igreja de Laodiceia hoje. Não seja um Laodiceia, vou inventar aqui a palavra, não sei se você serve. Um laodicesiano. Certo? Sei lá. Vamos lá, vai passar. Mas só para vocês entenderem melhor, olha lá, Filadélfia e Laodiceia, nós saímos de uma igreja que tinha acabado de sair morta aqui da Reforma, Sardes, lá no final. Sardes aqui, ó, 200 anos, que morreu por causa dos 1000 anos de frieza de Tiatira. E aí a reforma aconteceu ali em Sardes e reformou para poder, não serviu muito, ela ficou morta. E ela vai começar a ser avivada com a igreja de Filadélfia, que vai dar aquele empurrão, missões. Olha, muita gente aceitou Jesus da igreja de Filadélfia para cá. O protestantismo hoje não é mais conhecido no mundo como era antes de Filadélfia. Repercutiu, abraçou, veio o Pentecostes em todo o mundo. As igrejas foram avivadas e deu em nós. Só que é o seguinte, quando vem um avivamento, preste bem atenção, quando vem um avivamento na nossa vida, quando vem bênçãos em nossa vida, cuidado, a fase seguinte, sabe qual é? Esquecer, negar, não mais deixar as coisas, deixar o zelo, deixar a alegria e volta tudo. Foi assim em Juízes, o povo avivava, ficava bem, se estabelecia diante de Deus, daqui a pouco o ciclo caía. Aí Deus mandava de novo, subia, Deus avivava o povo e depois caía.
Cuidado com essa geração de Laodiceia. Ok? Laodiceia só vai ter críticas de Jesus. Vamos ver se a gente acha elogio. Vamos lá? Passa. Só para vocês se situarem na posição, ela é a última lá embaixo, ó. A última lá embaixo, ali na Ásia. Hoje isso aí é Turquia. Okay? Esse centro aí, esse centro foi o centro que Jesus escolheu de características. Eu vou falar, Deus é tão profundo que não eram só características das pessoas, não. Jesus escolheu porque tinham fatos históricos e tinham fatos existentes no local que apresentaria a mensagem que ele gostaria. Incrível, não? Aí você pode me dizer, como é que a Bíblia é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Não brinque, meus. Deus é profundo. Deus é exato. Existe uma coisa que surgiu há 10 anos atrás no Brasil e no mundo todo, chamado Código da Bíblia. Cuidado quando vocês ouvirem isso. Código da Bíblia. Um judeu matemático desenvolveu um sistema de cálculo em cima de computador e que botou todo o calendário de anos, todo do início até o fim de hoje, acontecimentos históricos, o computador foi guardando, memorizando com todos os conhecimentos. E aí ele jogava páginas da Bíblia, ok? Números, capítulo, e aí dizia lá, Isaac Rabin, ministro de Israel, vai morrer no dia tal, tal. Tipo Nostradamus, ok? E aconteceu. Aí você vai dizer, puxa, isso aí é o código da Bíblia, é de Deus, não sei o quê, mas o resto não aconteceu. Nostradamus, de todas as profecias que ele já fez, algumas aconteceram, o resto não aconteceu. Profecias bíblicas de Jesus, todas que ele falou até agora, que ele falou, ainda falta um se cumprir, foram cumpridos. Então, o melhor livro que fala profeticamente de profecia é a Bíblia. Todas se cumpriram. Vem lá, vamos passar. Esse centro aí, tá? Só para vocês saberem. Depois eu vou mostrar uma imagem lá no final. Tenta achar aí lá no final um mapa desse. Vai descendo, você vai ver um mapinha desse, em que você vai ver isso bem pequenininho, ampliado. Esse aí. Olha só. O que você pode tirar disso aí, dessa imagem? É por isso que eu estou falando, eu gosto de imagem, porque a imagem fala. O que vocês tiram dessa conclusão aí, vamos dizer aqui, geopolítica espiritual? Que centro é esse aí, ó, perto da Europa, perto da Itália para cá, a bota ali da Itália para cá. Esse centro aí foi o que foi estabelecido por Paulo nas suas 3 viagens missionárias. Ele bombardeou Paulo. Praticamente tudo que estava aqui na Palestina, em Israel, até Pedro, saiu através de Paulo, através do pregação para todos os gentios, saiu dos judeus e se estabeleceu ali. Se estabeleceu naquele lugar lá. Então ali passou, naquela época do Apocalipse, passou a ser o centro espiritual. Essas igrejas todas que nós estamos falando, as 7 igrejas da Ásia, elas são consequências de evangelismos de Paulo. Algumas delas estão missionadas, em Colossenses e outros, mas em algumas não estão missionadas. Mas praticamente ali é o centro espiritual. Por isso Jesus escolheu. Não tem nada a ver com porque a Turquia hoje, não, porque na época era o reduto maior espiritual existente. Okay? E dali vai partir tudo depois, para todos os lugares. Então vamos voltar lá no início. Aí. Bem, Laodiceia. Só quero que vocês vão guardando isso aqui, tá? Essas palavras. Eu gostei desse. Eu faço um vasculhamento na internet e só pego os slides e me falam alguma coisa. E esse slide aí me falou muita coisa. Primeira coisa, síndrome do mal. Olha só. Síndrome do mal.
E aí ele fala, você vai ver nessa carta, depois a gente vai ler o versículo. Só quero que vocês peguem essa abordagem intelectual antes. Tá? Pobre, espiritual, cego, sem revelação, podemos dizer, nu, sem vestes de salvação, desgraçado, sem a graça de Deus. A gente vai ler. Okay? Miserável, vive de esmola. Olha que igrejinha é essa. Vocês conseguem escrever alguma coisa disso aí? Para hoje? Olha que igreja complicada que nós estamos. Tem gente pobre, espiritualmente. Tem gente nu, cega. Certo ou não? Certo. Miserável, vive de esmola. Não adianta. Não adianta. Você dá alimento de preciosidade, mas não sai daquela comida estragada. Nós tivemos caso. Não você ora, você faz de tudo. Nós oramos, nós fazemos, jejua, tal, mas não come a comida boa para cumprir a comida boa. Miserável. Nós falamos isso aqui com misericórdia, tá, gente? Eu estou falando isso com misericórdia, mas é uma verdade. Pessoas não querem coisas, sair da miserabilidade, não querem sair da pobreza espiritual. Elas são nossos meios aí nas igrejas. Etiologia é o estudo da origem do mal. Né? E aí ele colocou o seguinte: contaminação com o mundo. Esta igreja é a mais contaminada com o mundo que existe. O mundo aí se refere a tudo que existe lá fora que não é reino de Deus. Existe um mundo na palavra grega chamada que significa cosmos. É uma dimensão da palavra mundo. Mas o mundo também se refere a tudo que não é reino de Deus. Okay? Então, e às vezes o mundo também se refere a quando você vai se referir ao país, o mundo, afora da igreja, aqui mesmo, o mundo. Okay? Mundo porque não tem a luz. Mas nós temos a luz. Então, quem está na luz está no reino. Okay? Então, contaminação, mas independente disso, essa igreja aí, que é de hoje, existe o mundo dentro dela. E aí, cuidado. Cuidado com essa igreja de Laodiceia. Vamos lá? Sair. Laodiceia significa no grego justiça do povo. Justiça do povo. Olha só, uma igreja que Jesus escolheu, Laodiceia, porque tem uma característica muito importante. Ela diz o seguinte: o homem, tudo em comum. O homem quer regrar essa igreja. O homem vai atuar nessa igreja. Os líderes vão falar menos do que os homens que estão dentro da igreja. Essa igreja de Laodiceia é muito preocupante. E depois eu vou mostrar para vocês uma imagem que eu gostei. Vai lá, vamos lá logo. É uma pessoa que está com uma maçã na boca, na frente do rosto. Essa imagem me chocou na hora que eu peguei. Que ela é a cara de Laodiceia. Alguém começa a entender isso melhor, essa imagem? O que é que vocês acham dessa imagem? O que é que lembra isso aí? Adão e Eva. Ok? Adão é colocado no jardim. Ele inicia um processo de começo com Adão colocando, ele não está em pecado, mas de repente vem um ato que contamina o ambiente de justiça de Deus, de ingenuidade, vou dar um nome melhor, né, em que você, eu não esqueci aqui agora, mas em que você vê espiritualidade. Eles não se percebiam da sua nudez, eles não se percebiam de inocência. Poxa, Regina, você está estudando. Parece até que conhece a doutrina da inocência. O William no passado falou sobre isso aqui. Né? Dispensação da inocência. E quando o homem não tinha nada, era tudo reino de Deus. Você sabia? Lá no início com Adão era tudo reino.
Era eles na virada da tarde, Deus falando com eles, passando codificação, passando comunicação, eles conhecendo Deus, Deus conhecendo eles, que eles já conheciam, mas havia um relacionamento com Adão, e ele queria gerar isso, gerar um relacionamento ali. Só que o que aconteceu? A serpente venceu o homem, ele não conseguiu vencer a serpente, e aí o próprio homem contamina esse ambiente. Vou falar, não é a serpente que contamina, não. A serpente está por aqui. O fato dela estar por aqui, ela contamina esse lugar? Não. Ela não contamina. Porque quem santifica esse lugar somos nós. Olha o conceito. Quem santifica esse lugar somos nós. Preste atenção, não é isso aqui. Não é material. Quem santifica isso aqui é você. Quando você diz que esse lugar é para louvar ao Senhor e fazer dele um lugar de ambiente de glória a Deus, tudo isso aqui é santificado. Alguém pode errar e contaminar isso aqui tudo. No início da construção disso aqui, nós colocamos uma pequena obra na mão de uma pessoa. Alguém se lembra disso aqui? Fabiano, você lembra? Que a pessoa fez coisa aqui? Não tinha nada, tinha só as paredes. O cara pegou um negocinho desse, o cara da obra, e fez cocô. Depois lá na frente, no negócio lá na frente da obra, uma pessoa pegou, um ladrão entrou aqui e jogou nas paredes, não foi? Jogou nas paredes. Sabe o que é isso? Era a ira do maligno. Para construção. Mas é o seguinte, nós não tínhamos ainda ungido. E eu vou falar, mesmo que nós, que isso aqui foi separado por nós para Deus. O maligno não, olha só, o maligno, entenda o conceito, o maligno não contamina o que Deus santifica. Ele pode jogar o que quiser, desculpa o termo, merda, mas ele não consegue tornar isso aqui puro. Porque quem torna isso aqui puro somos nós e Deus. E aquilo ali foi para poder amedrontar a gente. E na época eu estava em Fortaleza, quando o segundo fato aconteceu, e eu falei, tem brecha na igreja. Eu falei, tem brecha na igreja. E eu comecei a descobrir, e eu fui atrás de saber, e tinha uma pessoa envolvida com a obra que estava em brecha. Que depois tudo veio a se revelar. Se se lembra aí, alguém sabe? Tudo se veio a revelar. E aí eu entendi. Tinha coisa que eu não sabia. E aconteceu só para mostrar que eu entendesse que tinha alguém em brecha aqui. E que estava fazendo a obra aqui. Fazendo as coisas aqui. Cuidando disso aqui. Alguém que conhece a história da igreja sabe o que eu estou falando. E aí mais na frente, depois, veio só mostrar. Por isso eu estou falando para vocês. Essa igreja de Laodiceia é uma igreja que você vai ver aberrações acontecendo. Muita mistura, muita coisa errada, muita guerra mesmo espiritual. Porque nós estamos em meio de características muito estranhas. E essa igreja de Laodiceia, é essa imagem aí, sabe o que é? É uma igreja contaminada. E nós temos que fazer o quê? Se Jesus deixou escrito para que nós tenhamos cuidado. Essa igreja precisa ter cuidado para não deixar que haja contaminação espiritual na sua vida e por a sua vida vir contaminação para a igreja. Mas a igreja é lugar de hospital. É aqui onde todas as coisas são resolvidas, são descontaminadas. Pode existir tipo de contaminação aqui. E se você vê, esse é o ambiente certo da gente cuidar de contaminação. Eu não estou falando no sentido de a gente se proteger, mas que a gente tem que resolver o problema. Entenderam? Não é para expulsar quem é impuro, não é para expulsar quem é que não pode, é para a gente saber onde está o problema e resolver. A igreja toda cuida. Né? Aquela pessoa tem problema, tem isso, tem aquilo, e aí todo mundo começa, eu já senti em alguns momentos isso, alguém querendo jogar uma pessoa para fora, e o pastor não, e alguém para fora, e o pastor não,
E aí é o seguinte, meu Deus, eu quero atuar com misericórdia, mas ninguém entende a misericórdia do amor. Entendeu? E aí começa aquele peso. Eu tento botar para dentro e alguém tenta botar para fora. E aí eu fico preocupado, porque o sacrifício de ganhar pessoas com amor, irmãos, tem que ter amor mesmo. A gente pode até errar. Eu vou falar para vocês, lá no Rio de Janeiro, eu passei por um episódio, eu já falei aqui esse testemunho. Uma pessoa que estava novo, lá vocês se lembram do rapaz que era meio afeminado, entrou num ciclo de oração, expulsamos o demônio dele, uma equipe de oração inteira. Aí no dia que ele dormiu na casa da irmã, que deu a casa dela, aí fui eu e o rapaz para dormir, para não deixar nada acontecer na casa dela. E no dia de manhã saímos pedindo dinheiro para mandar ele para uma casa de recuperação. E irmã, depois que terminou tudo, conseguimos mandar esse homem. Aí, quando eu fui falar isso para uma irmã de oração, a irmã falou: eu estou vendo sangue. Você não, aonde você andou, você foi maluco. Aí essa pessoa podia ter feito isso com você fez coisa errada, eu ter ajudado esse homem, tal. E irmão, quando foi 2 anos depois, descobriu, o homem já era presbítero. Então, para você ganhar com amor, irmãos, não é fácil não. Às vezes a gente está numa cadeira comidazinha assim, né? Na igreja, pois o sacrifício da ovelha maior é o amor. E a gente tem que saber expressar esse amor para poder trazer as vidas para dentro e permanecer com elas aqui dentro. E esse esforço não pode ser só do pastor, tem que ser de todos. Senão a gente fica fazendo coisa aqui e outra pessoa destruindo. Outra aqui, outra pessoa destrói. Outra aqui, outra pessoa destrói. Aí fica difícil. Essa igreja de Laodiceia tem esses problemas. Okay? Vamos voltar lá para isso. Por exemplo, Laos, povo de Caios, justiça do povo. É a igreja da democracia, o direito que emana do povo, fazendo frente à teocracia, o domínio divino. Olha só, gente. É por isso que a gente vende, poxa, parece que as pessoas entram dentro da igreja querendo que a regra dela seja imposta na igreja. Não, o pastor está errado, não pode deixar fazer isso. Não, o pastor está fazendo alguma pergunta, irmão, aqui, dá a bênção apostólica no final, mas não pode. Não pode, pastor, deixar. Peraí, seu tal, não pode, isso está errado, mas eu quero que dê. Ué. E aí, o domínio e a regra da igreja parece que estão nas pessoas que estão chegando. Você já pensou se a igreja tiver uma regra de cada um que chegar aqui? E aí, irmãos, cada coração é um coração. Eu vou falar, eu gosto de liderar com coração. Sou sincero. Eu não gosto de liderar com... É claro que quem tem sofre, viu? Sofre. Mas o pastor, o chamado dele, está ligado àquele dedo, se lembra da aliança? E o sangue corre no coração de Deus. Corre no coração. Toda hora ele está sentindo um pouquinho do que é o sacrifício do bombear, da estrutura do corpo, do bombear do corpo. Ele sente que precisa bombear. É o chamado do pastor. Então o pastor tem que interpretar as coisas no coração mesmo. Agora, vamos torcer para ele ter experiências. E a gente vai colhendo experiências e vai aperfeiçoando esse amor com entendimento, com sabedoria. E a gente vai colocando outros fatores. Quem enrola antes não consegue mais enrolar mais depois. Né? Aquele negócio, só passa uma vez para algumas coisas. Porque depois ninguém pode vir mais com a coisinha. Hoje, no meu trabalho lá, eu já estou gato escaldado. Alguém fala um negócio, não adianta por aí, você não vai conseguir nada. Eu já passei por umas. Então, vamos passar? Justiça Israel, mais uma. Laodiceia tinha progresso industrial e força econômica, e com um forte sistema bancário e desenvolvimento financeiro. Havia muitas indústrias de tecido. Guarde isso. Ok? Forte sistema bancário, riqueza na cidade. Você vai ver que nessa cidade vai ter a tecido, vai ter outras coisas muito importantes nessa cidade que vão chamar a característica dessa igreja de Laodiceia. Então, não é uma igreja normal, é uma igreja, vou falar de pessoas doutas, pessoas com condições financeiras, mas a igreja que está inserida nesse meio, tá? Hoje, olhem hoje,
está inserida nesse meio vai ser pobre,